Eugênio Eltai é um escritor e dramaturgo húngaro que desenvolveu uma obra bastante original, embora pouco conhecida no Brasil. Estou muito velho, professor. Muito velho. Quantos anos tem? Quantos milhões de anos? Em relação à sua idade, a excelência está em ótimo estado. Um dos seus contos, Um Caso Extraordinário, foi adaptado e dirigido por Antunes Filho para a televisão em 1975. Uma intrigante história de mistério, que é também uma rara oportunidade de conhecermos um pouco do trabalho desse escritor. Eu, doutor honorário de 30 universidades, membro de 20 academias. Aonde que estamos, senhor secretário? Aonde estamos? No programa de hoje, temos a presença do crítico e pesquisador teatral Sebastião Milaré, do jornalista, professor e diretor de televisão Gabriel Prioli e do dramaturgo e diretor teatral Samir Yazbek. Que horas são? Está quase na hora, 5 para meia-noite. Temos que nos apressar. A maleta? Está aqui, professor. Os instrumentos estão em ordem? Tudo em ordem. Boa noite. Boa noite. Chegamos em cima da hora, não? Em cima da hora. É, se o caso é realmente tão grave como nos disse, é melhor irmos o mais depressa possível. Seu professor. Desculpe. É uma formalidade. Me perdoe, são ordens. É necessário vendar os olhos dos senhores. É uma simples formalidade, nada mais que isso. Vendar os nossos olhos? Permita. É mesmo necessário? Sim, é. É muito longe? Não. Não muito.
Podemos tirar. Que alívio, hein? O senhor secretário virá imediatamente falar com os senhores. Meia-noite. Os ponteiros pararam. E no céu? Também. Interessante. Não entendo. Os carros saíram do sanatório exatamente à meia-noite. Os ponteiros do meu relógio também estão andando. Tive a impressão de ter viajado durante anos. O senhor terá alguma ideia de onde nós estamos? Sei. Como é que eu vou saber? Eu prestei atenção ao caminho. Isto é, o quanto foi possível de olhos vendados. Do sanatório, fomos em direção ao parque. Atravessamos o parque. Depois eu ouvi ruídos de bonde por muito tempo. Eu não ouvi. Mas quando paramos, o meu carro não parou. Diante de uma porteira, eu ouvi um trem passar. Engraçado. Parece que me trouxeram por um caminho diferente. Que história complicada. Fique tranquilo. Os instrumentos estão prontos? Estiveram o tempo todo comigo, senhor professor. É o que importa. Eles precisam de nós. Os olhos vendados, 2 carros, esses mordomos. Está parecendo mais um romance. Cinema, comédia. Será. Qual é então a sua impressão, senhor professor? A minha impressão é que eu não vou receber honorários. Mas, senhor professor, alguém que manda 2 carros de uma vez para buscar o mais famoso cirurgião... Sou raposa velha, meu filho. Você não sabe como os homens são ardilosos quando não querem pagar. E quando decidem de início que não vão pagar, aí sim, eles gastam muito dinheiro só para não pagar. Igualzinho como está acontecendo agora. Você não vai ao cinema, no regional? Quantas vezes acontece que eles acordam um médico alta hora da madrugada, vendam-lhe os olhos, levam para um lugar estranho para assistir uma senhora da alta sociedade dar à luz secretamente. Para ajudar um assassino ferido. Um líder político foragido. Você vai. Eu só espero. A única coisa que eu espero é que ele não nos matem após a operação, porque isso também acontece.
E o senhor quis vir, apesar de tudo. Vim, porque em primeiro lugar eu sou um médico e devo ajudar onde posso. Segundo, eu ainda tenho a esperança de receber os meus honorários. Sua Excelência nos faz esperar. Por que essa impaciência? Engraçado. Que horas são? Meia-noite. Ainda é meia-noite. Realmente. Os nossos relógios pararam. Não. Está funcionando. Partimos do sanatório exatamente à meia-noite. Desde então... Senhor professor, talvez este caso não seja tão simples assim. Esse caminho, esses mordomos fúnebres que nos trouxeram, aquele secretário, ou quem quer que seja que veio nos procurar, esse silêncio, essa iluminação, essa mesa, essa cadeira, esses livros, esses móveis. Isto aqui mais parece uma cadeia, eu não sei o quê. Talvez uma casa de loucos perigosos. E daí? Está com medo? Medo de quê? Rapaz jovem, forte, cheio de saúde. Justamente por causa disso, quero zelar pela minha saúde, força e juventude. Eu sou um ser humano, senhor professor. Eu sinto tê-lo trazido. A gente falava ser uma operação urgente. Eu sozinho. Está vendo, senhor professor? Está vendo, senhor professor? Está vendo o quê? Eu estou vendo escuridão, nada mais. Para de ficar com medo, seu idiota. Para de ficar com medo. Isso não é nada. Isso deve ter sido um curto-circuito, nada mais. Está vendo? A luz voltou. Podem me dizer o que quiser, filho. Eu não sinto medo de nada. Eu só vou me assustar quando chamarem médico para mim. Mas enquanto me chamarem para outros... O espectador deve ficar bastante atento agora com a entrada de Vossa Excelência, que é um ator extraordinário do teatro brasileiro, um homem que foi grande produtor também, que é o Sandro Poloni. E ele está sendo, a imagem dele está sendo usada pelo Antunes nessa cena com grande impacto. Desculpe, meus senhores. Senhor secretário? Senhor secretário, desculpe-me por fazê-los esperar. Mas creia-me, não foi nossa culpa. Sua Excelência estava dormindo e ficamos receosos de acordá-lo. Raramente dorme por pouco tempo. Logo, esse pequeno descanso... Só poderá ser para o seu bem. Eu posso ver? Ele já está sendo trazido do jardim. Do jardim? Então ele passa a noite dormindo no jardim? É um descuido incrível. E por que o trazem? Não pode dar, está muito fraco. Há anos que ele é empurrado numa cadeira de rodas. Coisas? Pois não. Quero fumar. Não, muito obrigado, não fumo. Com licença. Senhor secretário,
Nós entramos aqui em circunstâncias um tanto estranhas. Sinto muito, mas creia-me, não foi culpa minha. Como eu disse, o caso é muito urgente. É uma questão de vida ou morte. Perfeitamente. E eu não vim aqui para fazer perguntas. No entanto, Seria supérfluo porque eu nada poderia responder. Sua Excelência talvez diga o que julgar necessário. Quanto a mim, eu peço desculpas se eu nada posso dizer. Mas é dever seu responder algumas perguntas, seu secretário. Perguntas de ordem geral. Eu não preciso dizer ao senhor que pode acreditar e pode confiar na minha discrição profissional. E não somente isso, como também na minha idade, no meu renome, na minha experiência. Na sua consciência, na sua sabedoria. Senhor professor, nós estamos perfeitamente tranquilos. Mas, de qualquer forma, eu posso dizer que nós temos todos os meios de impedir qualquer indiscrição. Acredito. Mas as minhas perguntas referir-se-ão exclusivamente à moléstia de Sua Excelência. Seu nome, estado civil, financeiro não interessa. Mas a sua idade. Quantos anos que ele tem? É velho. Quantos anos que ele tem? Não sei. Ninguém sabe. 80? Mas 90, 100? não importa, senhor professor. Ele é muito velho. Nós estamos velhos. Desde quando? Faz muito tempo. Semanas, meses, anos? Há muitos e muitos anos. Sintomas da moléstia. Sintomas? Não há. Tem apetite? Enorme. Febre? Não. Alguém já examinou? Ninguém. Nunca consultou médicos. O senhor professor é o primeiro e único. Então ninguém sabe qual é o seu mal. Seu mal é a velhice. A pior de todas as moléstias. Sente dores? Em todo o corpo. Queixas? É impaciente, impertinente? Como todos os velhos. Tem medo? Tem. Medo de quem? Da morte. Bem, o senhor falou uma operação urgente. Que tipo de operação o senhor imagina? Eu não sei. Consultou algum médico? Eu já disse, senhor professor. O senhor é o primeiro e único. Sim, sei, muito bem. Mas sobre que baseia a sua opinião de que Sua Excelência deva ser operada? Quem decidiu tal operação? Sua Excelência sabe desse plano? Deu o seu consentimento? Tem lucidez suficiente para avaliar as consequências eventuais dessa operação? E quem se responsabiliza por essa operação? Sim, porque eu devo avisar o senhor que eu não vou cortar a barriga de um paciente para fazer favor ao senhor ou quem quer que seja. Eu não decidi nada, nem eu poderia ter feito. Eu sou apenas um empregado insignificante. Sua Excelência está muito doente, mas a sua mente continua hoje tão lúcida como... A questão toda será decidida pela consciência profissional do senhor professor. Se o senhor achar necessário operar, opere. Se julgar que é inútil, ninguém o obrigará a cortar a barriga de Sua Excelência. Mas se cortar, cortará sob a sua própria responsabilidade. Pela operação eu me responsabilizo. Naturalmente, pelo êxito. Esperamos que seja bem-sucedida. Eu também espero. Êxito. Os nossos êxitos. Se não obtivermos êxito, o professor é um burro. Caso contrário, foi Deus quem ajudou. E não é fácil vencer essa concorrência. Mais alguma pergunta, senhor professor? Não. Por enquanto, não. Só depois que eu me avistar com o paciente. Então, com licença, eu vou ver Sua Excelência. Um momento. Me desculpe. Pessoas de destaque apegam-se a formalidades. Exigem um tratamento cerimonioso.
Reverência, títulos. Sua Excelência não faz questão de títulos. Mas você... Qual o seu título? Como é que eu devo chamá-lo? Excelência. Chega. Nomes, títulos não lhe faltam. Mas prefere ser chamado de Excelência. Pois ele é a excelência da misericórdia e da benevolência. No melhor sentido da palavra. E então? Está mais calmo? Não, senhor professor. Não estou mais calmo. Estou gostando desse negócio. Nem do que vi, nem do que ouvi. E menos ainda desse cauteloso, rígido diplomata secretário que fala da barriga do seu patrão como se falasse de uma galeria. Ele sabe muito mais do que nos revelou. Eu não tenho dúvida. Só esperamos que Sua Excelência seja um pouco mais falante. Está doente. E doente queixa-se com prazer. Se sente aliviado em poder transmitir parte do seu sofrimento para quem o ouve. Atenção. Excelência, aqui está o senhor professor e o seu assistente. Oh, senhor professor. Senhor professor, conheço-o. Ouvi muitas coisas a respeito da sua fama. Também ouvi muitas vezes. Muitas vezes. Homem famoso, esplêndido cirurgião, esplêndido cientista. Obrigado por ter vindo. Me sinto muito lisonjeado, Excelência. Muito grato pela grande honra. Obrigado. Excelência, eu preciso examiná-lo. A minha presença só não vale nada. Sei pelo senhor secretário que o seu caso não é muito grave, apenas pequena fraqueza. Estou muito velho, professor. Muito velho. Excelência talvez se lembre melhor que o senhor secretário. Quantos anos tem? Muito velho, professor. Muitos milhares de anos. Muitos milhões de anos. Sei. Perfeitamente. Muitos milhões de anos. Em relação à sua idade, Excelência está em ótimo estado. Mas estou muito cansado. Muito cansado. Tenho trabalhado muito. Trabalho enorme. É um grande erro, Excelência. Numa idade tão respeitável, trabalhando ainda, não pode. Precisa descansar. Não. Onde é o seu quarto, Excelência? Ali. Vamos levá-lo até o seu quarto? Fazê-lo deitar-se? Vai cortar. Cortar? Eu não sou louco, Excelência. Primeiro eu vou examinar sua língua, até no seu peito. Ver se realmente sofre de alguma moléstia. E se precisar cortar, Precisa cortar. se precisar cortar, Excelência, o que eu não creio, o senhor não vai sentir nada, não vai nem perceber. Nós vamos anestesiá-lo. Não, anestesia não. Tenho medo. Tenho medo. O senhor não pode ter medo, Excelência. O senhor precisa confiar na ciência médica, na sua parte mais positiva, a cirurgia. O senhor precisa acreditar nesse professor, nesta afortunada mão. O senhor precisa ter confiança em Deus.
embora ele cuide mais da clínica geral. O senhor vai ser operado agora, excelência. E posso lhe garantir que, na pior das hipóteses, será uma pequena operação insignificante. Levaremos o senhor ao sanatório, onde lá existem meios melhores de conforto e higiene. O senhor está dizendo tolices, professor, está dizendo tolices. Desculpe, excelência. O senhor sabe onde está? Sabe onde eu estou? Não, excelência. Eu não sei de nada. Diga a ele. Professor, vamos embora. É fácil de dizer. O que é que o senhor disse? Ir embora? Mal acabamos de chegar. Nada disso. Agora sou eu que estou curioso. Milionário, general, enfermeiro na minha frente. Já cuidei de príncipes e reis e nunca senti nada semelhante. A liquidante consciência de não ser ninguém, não ser nada. Senti tremedeira, gaguejei tolices. Eu, doutor honorário de 30 universidades, membro de 20 academias. Aonde que estamos, senhor secretário? Aonde estamos? Quem é essa excelência? Anjo ou demônio? Que homem não é? Anjo ou demônio? Calma, senhor professor. Se o senhor pensa que... Não diga nada. Não diga nada. Quer dizer, então, que nós estamos na mansão da morte. Sua Excelência. O velho Sua Excelência. Sua Excelência. A excelência da misericórdia do melhor sentido da palavra. Que está cansado do seu trabalho e que jamais poderá parar. A morte. Para de chorar, seu idiota! São os meus nervos, senhor professor, são os meus nervos. Seus nervos. O senhor acha que eu também não tenho nervos? Todos nós temos nervos e vivemos disso, dos nervos dos outros. Sabe, meu filho, que você nunca vai ser. Sabe o que você vai ser? Você vai ser um bom doente, bom médico nunca. No entanto, o senhor é médico. Mau médico, porém médico. É a primeira vez que o senhor encontra a morte. Pessoalmente, é a primeira vez. Pessoalmente. É muito engraçado. Quer dizer, então, senhor secretário, que a morte está doente. É como o senhor acaba de ver. Interessante. Muito interessante. Isso também é possível. É quase inacreditável. A morte está doente e eu justamente fui chamado para ajudá-la. É uma grande honra, uma imensa honra. Mais alguma coisa, senhor professor? Não, muito obrigado. Então não façamos Sua Excelência esperar. Venha, doutor. Eu também. Sim, o senhor também. Eu não posso, senhor professor. Não se zangue. Mais tarde, se o senhor realmente precisar operar, eu vou. Mas agora eu não posso. Não consigo. Então fique. Mas o senhor se arrependerá. Jamais na sua vida o senhor terá um caso tão extraordinário como este.
Senhor professor! Senhor professor! Senhor professor! E então, senhor professor? Então o quê? Qual é a moléstia de Sua Excelência? Eu também gostaria de saber. O senhor naturalmente pensou que Sua Excelência sofresse de uma moléstia normal, burguesa. Uma moléstia do fígado, como eu. Uma moléstia do estômago, como o senhor. Não pense que esse organismo perfeito de milhões e milhões de anos, possa ser atingido por uma doença vulgar. Uma doença que nos aniquilam, a nós, ratos miseráveis, em 1 ou 2 anos. Não, nada disso. O senhor sabe o que ele tem? Eu não sei o que ele tem. É muito natural, como é que eu vou saber? Sei apenas que está fraco, muito fraco. E que tem uma intumescência enorme na base do crânio. O que eu também não sei o que significa. Essa intumescência pode ser proveniente do seu estado de fraqueza, como pode ser também que não seja. Sei apenas que temos que tirá-la. Depois vamos ver. Então quero dizer, operação. Claro, operação. Senhor secretário, avise as enfermeiras para providenciar uma mesa de operação. Lençóis limpos, muita luz, toalhas, água fervendo. Elas devem saber. E o senhor também. E a maleta, os instrumentos, o uniforme. Vamos anestesiá-lo. Sim, senhor. Senhor secretário, é curioso o senhor não ter me falado nada a respeito dessa intumescência. E, pelo visto, está lá há muito tempo. Eu nunca percebi. Não sei, as enfermeiras nunca me disseram. É dura como uma pedra. O geólogo, naturalmente, saberia melhor do que se trata que um médico. O caso não é tão simples como parece. Depois de milhões e milhões de anos, a morte fica doente. A nossa essência humana é limitada. Só pode presumir. Não pode ter certeza. Como é que eu vou saber que ele tem órgãos que nos faltam no nosso corpo humano? Por isso eu prefiro agir como costumo agir com meus pacientes normais. Tendo uma intumescência, eu uso a faca. Tenho razão, meu jovem amigo? Perfeitamente. Então me faça o favor de tomar as providências necessárias. Senhor professor? Não diga nada, nenhuma palavra. E cuidado para não se trair. Aconteça o que acontecer, não diga nada. Obedeça calado, corajosamente, heroicamente. Sim, eu disse heroicamente. Nós temos um grande feito a realizar. Um feito enorme, fabuloso. Ninguém jamais teve esta grande oportunidade. Salvaremos a morte? Não, matarei. Senhor professor, Sim. o senhor enlouqueceu? Ele é que enlouqueceu se deixando sob a minha faca. Sim, eu conheço a confiança. Eu conheço a consciência do médico, o dever. Não matarás. E o que ele faz? Mata. Mata milhões e milhões de anos. A mim, ao senhor. E aqueles que ainda nem nasceram. Ele elimina todos, um por um. Em nome da misericórdia e da benevolência. Salvarei o mundo. Eliminarei as doenças. Darei vida eterna à humanidade. Alegria eterna. Imortalidade a mim e a todos. E o grande segredo deixará de ser segredo. O mundo será diferente. O que será de mim? Honras e mais honras. E muito dinheiro. Que dinheiro, doutor? Posso ser assassino, mas usurário nunca. Da vida e alegria por dinheiro, jamais. Será tudo de graça, gratuito para todos. Burgueses, pobres, operários, camponeses, todos terão nova mentalidade. Não existirão mais as diferenças de classe. Darei a paz e a bênção com essas minhas duas mãos assassinas. E lá dentro?
Como lá dentro? E se eles ouviram tudo o que o senhor disse? Se Sua Excelência souber de nossos pensamentos? E se tudo isto não é uma grande cilada para nos pegar? Pode ser, mas para quê? Por que justamente a nós? Vão nos matar? Vamos morrer? Como é que o senhor sabe se está vivo? O senhor está na mansão da morte. Quem sabe se nós não morremos quando entramos aqui? Tem razão. Se ele for realmente forte, nada poderemos fazer. Mas se for ao contrário, e se ele deitar sobre a minha faca, eu o mato. Vamos. Você vai ver uma série de cenas externas, né, nesse teleteatro, e repare bem, tente identificar de onde elas são. Tenho certeza que você conhece bem esse lugar. É o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do Estado de São Paulo. Sinto muito. Sinto muito. A operação foi tarde demais. Talvez se tivessem me chamado antes. Foi isso. Um descuido fatal não terem chamado o senhor professor antes. Sua Excelência só nos deixou chamar o senhor no último minuto. Foi um grande erro. Estava muito fraco. A ciência humana, se é que podemos chamar de ciência o infinitamente pouco que sabemos, já era impotente. Operei um morto. A causa da moléstia, continuo sabendo tão pouco como antes da operação. Precisamos nos consolar. O que aconteceu, aconteceu por vontade de Deus. Está vendo?
Eis aí uma observação apropriada. Vontade de Deus. Foi o que eu estava falando com o doutor antes. Bem, mas isso não tem importância. Senhor secretário, eu quero que o senhor providencie a nossa volta ao sanatório. Já está tudo providenciado, professor. Muito obrigado. Não se zangue, professor, por termos de lhe vendar os olhos novamente. Ora, não se preocupe. Nós já estamos acostumados. Que horas são? Meia-noite. Invariavelmente meia-noite. Eu já imaginava. Senhor professor, ainda não falamos dos honorários. Honorários? Não se preocupe. Valeu pela honra que eu tive, porque foi uma grande honra. Eu não posso imaginar um privilégio maior. Bem, mas se eu precisasse receber, o que vocês iam me pagar? Como? Sim, porque em troca eu só aceitaria a imortalidade. Eu sinto muito. Mas para um homem, somente podemos dar honorários dignos de um homem. Sim. Por exemplo? Por exemplo? Dinheiro. Dinheiro. Senhor secretário, isso eu também aceito. Bem, senhor secretário, muito obrigado. Eu sinto muito, mas não posso. Como não pode? Senhor secretário, o que o senhor está imaginando? O senhor pensa que essa mão... Eu juro, senhor secretário, eu juro que o senhor está enganado, eu juro. Desculpe. Não suponha nada. É que eu já não sou mais o secretário. Agora, Sua Excelência. Mas sou filho dele. Não diga nada, professor. Esse aqui é o lugar do silêncio. O que foi, é e será. Não podemos impedir, nem o senhor nem eu. A vida vive eternamente. A morte também. O seu segredo será segredo eternamente. Dammi una rosa, datela il cuor, legala col filo dei tuoi capelli d'or. Forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai. Assim non assim Até a vista, meus senhores. Quando nel fango devo camminare,
Conte devagar até 30 e depois tire a venda. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Ninguém? Ninguém. Como se nada tivesse acontecido. Olhe, professor, os ponteiros estão andando. Que horas são? 00:00, 2 minutos e 33 segundos. Exatamente. E os ponteiros voltaram a andar. Alle levantarse, Italia. Hoy 7 de junio, a Roma, per celebrare la lettura millenaria. Olha, é uma coisa realmente impressionante esse trabalho de tradução, né, de uma linguagem, que é a linguagem, né, do conto, para a linguagem televisiva. Eu acho uma lástima muito grande a gente não ter ainda espaços regulares, não ter mais na televisão espaços regulares para o teleteatro, né? A teledramaturgia se empobreceu muito, a meu ver, retornando apenas à telenovela, ou se limitando à telenovela e, no máximo, às minisséries, né? É muito interessante, não sei como vocês perceberam, esse tempo, né, narrativo diferente, essa densidade dramática diferente. Nós temos uma literatura muito rica. E eu acho que a televisão deixa de usar isso, essa literatura, esse manancial todo que temos, que é importantíssimo, não é? Em função de uma teledramaturgia muito pobre que temos hoje em dia. Muito pobre, muito cheio de chavões, de clichês. O padrão é sempre aquele, não muda nada. E particularmente em se tratando do Antunes Filho e conhecendo a trajetória dele, já tem coisas ali, por exemplo, um caso extraordinário, há várias coisas que eu percebi, né, que o Antunes, de uma forma ou de outra, foi desdobrando através do trabalho dele, né, nas encenações, como encenador, como diretor de ator, né? Aquela sequência do Excelência chegando, a Sua Excelência chegando na cadeira de roda, com aquele cortejo de enfermeiras anãs, né? Quer dizer, uma coisa... Aquilo, a composição daquelas figuras, né, se deslocando e tal, aquilo me pareceu puro Antunes. Exato. Né? Se nada identificasse a presença do Antunes, eu acho que essa cena já seria suficiente para isso. Né? O teleteatro, um caso extraordinário, me lembrou, num certo aspecto, talvez com uma menor profundidade, o Processo, do Kafka. Não sei se vocês fizeram alguma associação desse tipo. Eu acho engraçado a maneira como o Antunes trabalha esse tema, que é realmente recorrente na obra dele, o medo que o Antunes tem da morte é uma coisa terrível também. São muitas leituras possíveis aí, né? Em relação, por exemplo, ao que você está dizendo do homem, do cientista, do pretenso dono do conhecimento, chegar a enfrentar a morte, me pareceu assim muito, muito forte. Algumas ideias, alguns conceitos traduzidos de uma forma altamente expressiva, né?
um peso assim de angulações, de detalhamento, de atmosfera. De claro escuro, de claro escuro. A iluminação é central nesse trabalho. Absolutamente, assim. Você citou o processo, né, do Kafka, que é uma referência literária, também cinematográfica, né, que também teve filme do Orson Welles. Né? Mas a minha sensação durante o período acompanhando o trabalho foi muito mais uma reflexão em torno da própria experiência da televisão. Quer dizer, eu achei curioso como a primeira associação que eu fiz pelo clima de mistério que começa, né, nessa peça, né, ela transcorre toda num clima de mistério, meio de nonsense, uma coisa que me lembrou muito um seriado famoso da televisão americana, o Twilight Zone, Além da Imaginação, e que trabalhava exatamente nessa coisa da ambiguidade, do estranho, do improvável, né? E a referência talvez tenha sido muito mais pela coisa do preto e branco, sublinhado pela iluminação, por esse claro escuro e tal. Me chamou muito a atenção a economia, a precisão e a força expressiva de cada palavra e de cada cena. Talvez este caso não seja tão simples assim. Esse caminho, esses mordomos fúnebres que nos trouxeram, aquele secretário, ou quem quer que seja que veio nos procurar, esse silêncio, essa iluminação. Chega um determinado momento que a gente percebe que está se falando de uma viagem, talvez, do inconsciente, aquela coisa de vendar os olhos e eles vão para uma viagem, depois eles voltam pelo mesmo caminho, cada um vai com por carro, caminhos diferentes, vai né? com o carro por caminhos diferentes, volta por um caminho diferente e chega no mesmo lugar e ainda percebe que o tempo, ele também parou para os outros, porque até então parecia que o tempo tinha parado apenas no relógio deles, mas o tempo também tinha parado lá fora, né? É um universo abstrato, são coisas que às vezes a gente vê no bom teatro e não vê. E muito raramente a gente vê na televisão. Um elemento que eu colocaria mais era a trilha sonora, que também é uma trilha muito... ela é muito cuidadosa, né? Ela tem... e muito pontual. Você percebe uma homogeneidade de trabalho entre os atores, né? Todos eles estão dentro de uma atmosfera única. O Sandro Poloni, quando ele aparece, é muito impressionante a aparição dele pelo contexto que ele evoca, né? Que ele vai trazer uma coisa, é um mistério, até então você não sabe quem é esse cara, porque quem é essa excelência, né? Parece que a história não começou ainda, até você não descobrir o que é essa figura. E quando você descobre que ele é a morte, quer dizer, você não estranha. Está muito bem induzida a compreensão do espectador. O que eu acho que o Antunes reforçou ali são as características. O Coppola, por exemplo, faz aquele cientista, então um cara muito pausado, muito racional, né? E ele vai trabalhando cada figura dentro de um tipo. Mas, por outro lado, é fascinante vê-los, né? Rever o Rodrigo Santiago, uma presença tão importante na história da televisão. Né? O personagem do cientista, ele deduz, né, que aquele homem que chega na cadeira de rodas é a morte, né? É uma dedução dele, né? Ele pergunta para o senhor secretário. Quer dizer, então, que nós estamos na mansão da morte. Depois ele fala, e Vossa Excelência é a própria morte. Ele deduz, porque ele entra ali com uma certa segurança, né? Uma certa pompa, uma certa... à vontade, ele já chega mexendo naqueles livros, e fuçando as coisas, e o outro lá, mais cauteloso, mais assustado, mais receoso, e mais adiante ele fica apavorado, entra debaixo da mesa e começa a chorar, né? Mas esse caminho de você ver um personagem sendo construído num espaço de tempo reduzido, são 50 minutos, sendo que os 40 praticamente eles estão ali no mesmo lugar, né? E num tempo sequencial. Dá para ver, né? Quer dizer, essa minúcia, esse artesanato do trabalho de composição do personagem pelo ator. Operei um morto.
Eu me ressinto da falta de, especificamente do teleteatro, do gênero teleteatro. Você está falando da obra que tem que se resolver na verdade, num período de gravação limitado, você tem que criar, é uma peça. Tem ensaios prévios, mas o dia da encenação, são poucas horas, você vai fazer aquilo em pouco tempo, tem que criar o clima adequado. Hoje, essa semana, está se fazendo uma coisa dramática, semana que vem pode ser uma comédia. O Antunes foi um dos primeiros a fazer teatro na televisão brasileira, na antiga TV Tupi, né? Ele fazia ao vivo, era barra pesada mesmo, né? Acho que isso é uma escola insuperável. Ele tinha um conhecimento da técnica televisiva desde o início. E é um cara inquieto, que o Samir conhece tão bem quanto eu, o Antunes, né? Que ele nunca para, a cabeça desse homem nunca para em alguma coisa. Aquilo que eu já conheço, não interessa mais. Eu quero aquilo que eu não conheço ainda. Eu vou procurar conhecer. E na televisão ele fez isso de uma maneira generosa, muito bonita, muito bonita. Essa desculpa recorrente que a gente ouve hoje em dia, né, de que para fazer determinado tipo de produção, para fazer uma teledramaturgia de qualidade, é necessário muito dinheiro, muito recurso. Isso eu sempre relativizo, acho que é um pouco desculpa, na verdade, para a falta de ousadia, né, de ambição, né, de querer ir além, né?